Bom dia, alunos da primeira série do ensino médio. Relembrando alguns detalhes sobre conjuntos, onde nós vamos hoje, relembrar conceitos básicos que vocês já dominam, porém nós precisamos fazer uma revisão, onde nós temos o seguinte: nesta revisão, nós vamos revisar, igualdade de conjuntos, relembrando que os conjuntos serão iguais quando apresentarem o mesmo tipo de elemento. Caso contrário, nós vamos dizer que o nosso conjunto ele é diferente, ou seja, distintos. Então não podemos esquecer. E nós temos também o seguinte: conjunto infinito. É aquele conjunto que eu não consigo, definir a quantidade de elementos que ele possui. Então, por exemplo, se eu digo o seguinte: quantos números pares existem? Nós não conseguimos, definir a quantidade de números pares que há. Se eu pergunto o seguinte: quantos números ímpares nós temos? Também não conseguimos definir a quantidade de números ímpares. Mas nós apenas colocamos uma característica. No primeiro exemplo, a característica era número par. E a outra característica do outro conjunto que eu disse era números ímpares. Nós temos o seguinte: no conjunto infinito, lembrando que ao final dele eu vou utilizar reticências, tá ok? Então, nós não podemos esquecer que nós vamos utilizar as reticências, a não ser que eu falo igual eu disse agora para vocês. Quantos números ímpares nós temos? Então, eu falo, eu quero o conjunto dos números ímpares, mas eu não defini para vocês, eu coloquei apenas a característica. E vocês, podem representar um conjunto, não podemos esquecer, dentro do diagrama, que seria aquele círculo, ou através de chave, que é a forma tabular. Também relembrando, conjunto finito. Esse nós conseguimos determinar o número de elementos que nós temos. Então, por exemplo, quais são as cores da bandeira do Brasil? Nós conseguimos determinar. Quantas vogais nós temos? Também conseguimos, determinar. Quantas vogais nós temos no nosso alfabeto ou até mesmo no nosso sobrenome? Também nós conseguimos determinar. Então, quando eu consigo determinar a quantidade de elementos, nosso conjunto finito. Professora, e se tiver apenas um elemento dentro do conjunto? Por exemplo, somente uma palavra, somente uma letra, somente um número, nosso conjunto será unitário. Então, só tem um elemento que compõe esse conjunto. Professora, e se eu não colocar nada escrito nesse conjunto? Nós temos o seguinte: se não tiver nada escrito dentro do conjunto, nosso conjunto ele é vazio. O símbolo de conjunto vazio, eu posso usar a chave sem nada dentro dela, ou um zero, ou um O maiúsculo com uma reta cortando ele com uma inclinação para a direita. Então nós temos o seguinte: não posso esquecer, não tendo nada dentro do nosso conjunto, conjunto vazio. E nós temos o seguinte: o nosso conjunto universo, ele é representado pela letra U maiúscula, e além desse detalhe de ser representado pela letra U maiúscula, nós temos o seguinte: quando eu falo conjunto das vogais, então esse conjunto universo nosso é o conjunto das vogais. Conjunto do nosso alfabeto, então o conjunto universo nosso trabalhado é o conjunto do nosso alfabeto. Então, à medida que eu vou definir o conjunto que nós iremos trabalhar, ele é o conjunto universo.
Alguns autores chamam de conjunto universal e não de conjunto universo. E sim, eles utilizam a palavra universal. Dentro dos nossos conjuntos numéricos, então, o nosso conjunto universo, que será representado pela letra U, como eu já disse, se eu estiver trabalhando apenas o conjunto dos números naturais, apenas, aí o nosso conjunto universo será o conjunto dos números naturais. E nós temos o seguinte, um elemento, quando ele pertence ao conjunto, nós vamos utilizar o símbolo de pertence, que é uma letra E, estilizada, e ele não tem nenhum traço, nenhum símbolo cortando. Quando eu coloco esse E com uma reta inclinada para a direita, ele vai significar que ele não pertence. Então, se eu disser o seguinte, números negativos não pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, quer dizer que os elementos negativos, eles não compõem, não pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, nós temos o seguinte, hoje nós vamos apenas rever esses conceitos, tá? Hoje, relembrando, dia 27 de janeiro de 2021.